Olá pessoal, estamos ao vivo aqui já. Hoje a nossa live Provocações, eu e Robert William debatendo, conversando a respeito de vários assuntos. Hoje especificamente a gente vai bater um papo, conversar a respeito de legado. Essa semana estamos conversando sobre legado, vamos bater aquele papo esperto a respeito de legado. Ontem eu e o André Fonseca conversamos bastante a respeito, o assunto rendeu muito, conseguimos responder questões, abordar histórias fantásticas. Thiago Schmidt, buenas noches, muchacho. Tranquilo, não? E aí, como é que tá a minha luminosidade aqui? Conseguindo ver direitinho ou não? Vamos lá. Vamos lá, hoje, legado. Eu e Robert William, Robert já chegando aqui. Robert William já está chegando aqui para a gente iniciar daqui a pouquinho nosso bate-papo. Já tô no ar aqui, Robert, só entrar. Beleza. Bom, hoje a gente vai seguir na mesma linha do legado, né, de ontem, porém com situações diferentes, abordagens diferentes também e contextos diferentes também. Importante a gente geralmente escolhe, seleciona assuntos que podem nos trazer muita riqueza de informações e agregar com muito valor para a nossa vida também. Então hoje a gente vai conversar sobre legado em outras perspectivas e é importante porque de repente você está aí assistindo ao vivo ou de repente daqui a pouco vai assistir a gravação da live. E é fundamental entender que legado não são pessoas que marcaram a história, pessoas famosas e tal que deixam. Todos nós deixamos e o mais importante é que o legado você não deixa ou não constrói quando morre. Em vida isso vem acontecendo. E é importante a gente entender como a gente age e reage diante da questão do legado. Tem muita gente apenas fazendo o quê? Deixando e construindo, guardando, né, heranças. E só com a preocupação de deixar heranças e não um legado. Bom, a gente vai bater um papo. Robert William acabou de chegar aqui e já vou aceitar, Robert. Aí você já entra comigo aqui também, que vai ser muito bom. Bom, se você puder, compartilhe essa live agora aqui com algumas pessoas do seu Instagram. Vou dar 1 ou 2 minutinhos aqui para a gente se ajeitar e também para você compartilhar com outras pessoas. De repente, esse assunto não vai ser tão essencial em algumas áreas para você, mas pode ser para outras pessoas também. Robert, chegando aí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Quero Filho na começar porta. já quero começar lhe parabenizando aqui pelo dia do psicanalista, né? Seu dia, parabéns. Aí sim, aí, ó. Obrigado, cara. Obrigado pelos parabéns aí. Obrigado pela lembrança aí. Valeu. Hoje é dia do psicanalista, né? Você viu a frase do Freud que eu postei lá? Vi. E como a gente precisa isso, né, nos dias atuais, né? Como a gente necessita da cura pela palavra, né? Muito necessário. E o pior é que tem muita gente que precisa urgentemente e acaba nem tendo noção do quanto é útil e quanto é importante ter isso na vida, né? Ter acesso a informações como essa. Sim, sim. Aí, olha o Thiago aí mandando parabéns também, não sabia que era seu dia hoje, ó. E o Adelson perguntando de novo se eu tô alisando o cabelo. Não tô, meu irmão, que eu pentei ainda agora, ó. Ô, Adelson, na verdade ele tá querendo deixar um legado aí do cabelo liso, rapaz. Você não tá entendendo essa parada, não? Feliciano não alisou o dele, por que eu não posso alisar o meu? Mas o seu cabelo não é tão crespo, né? O seu cabelo é cacheadinho, não é? Não, cacheado também não, é liso, ó. O cabelo é liso. Liso, rapaz, coisa linda. Bom, então tamo junto aqui, ó. Legal, muito bom. Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui com a quarta-feira de provocações, ok? Esse nome remete sempre à vocação, dons, talentos
né? Nós queremos falar sobre isso aí, incentivar você, despertar você cada vez mais, você ser útil na sua família, trabalho, igreja, na sociedade. Esse sentimento de utilidade, ele é fundamental para que isso renove as nossas esperanças, nos dê força, energia, nos dê, na verdade, direcionamento correto. Então é fundamental, mas ao mesmo tempo a gente quer provocar você, né? Então, duplo sentido, que a gente quer provocar você a pensar, a refletir. E o final dessa live aqui, o nosso interesse é que você esteja muito incomodado para causar uma transformação na sua vida, na sua história também. Hoje a gente segue com a temática dessa semana, que é legado. Legado é algo fantástico, muito bom, essencial, porém tem se confundido muito as ideias sobre legado e a gente vai bater um papo sobre isso aí. Antes de eu passar a bola aqui para o Robert fazer a sua apresentação e já dar o pontapé inicial sobre legado aqui, eu quero só ler aqui que o Schmidt colocou que o Feliciano, depois que alisou o cabelo, deu uma piorada em algumas coisas aí, né? Ai, ai, ai. Eu não alisei o cabelo, gente. Eu não alisei, meu cabelo é liso. O importante é que a mente continua boa. Deixa o Graças a cabelo pra Deus. lá. Ué. Na próxima você vem de chapeuzinho e eu venho de boina também. Fechou, na Beleza? próxima. Maravilha. Fechou. Boa noite, Robert. Legado hoje, vamos socar a bota nisso aí. Tema muito importante pra gente. E quando a gente fala de legado, a gente não tá falando depois da morte, né? A gente tá falando É de hoje, verdade. né? Isso. Deixa eu só tô aqui mexendo na câmera porque eu tô num ambiente diferente hoje, aí eu tô focando aqui. Pronto, beleza. Então, legado realmente é uma coisa de extrema importância, saber falar sobre ela, saber pensar sobre ela, porque nós estamos construindo, independente de você saber, de você ter noção que você está envolvido com isso ou não, você está construindo um legado. Tem pessoas que estão construindo legados que vão ser extremamente negativos, pessoas estão confundindo herança com legado, a gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui hoje, mas é interessante saber que sim, que a nossa passagem aqui deve produzir algo que vai permanecer. E esse algo a permanecer, a questão a se entender vai permanecer aonde? Porque tem muita gente construindo um nome grande em termos de patrimônio, algumas coisas materiais, achando que isso é legado de alguma forma. Eu particularmente entendo que não. Ao longo da nossa conversa aí eu vou transmitir o que eu entendo ser esse legado. Posso te fazer uma pergunta aqui, pancada mesmo agora, já assim, já de cara? A rocha. Eu vou fazer uma pergunta já pancada, ok? O Sérgio Moro, não vou falar de política não, tá? Vou falar da postura do Moro aí. Ele gosta muito de usar a expressão não quero manchar a minha biografia. Você acha que não manchar a biografia é uma forma de deixar legado? Você acha que ele está preocupado? Pessoas como ele, por exemplo, que tem um enorme apreço ou aquele excesso de cuidado em relação à sua própria biografia, são pessoas que, na sua opinião, estão preocupadas com o legado ou não tem nada a ver com o legado isso? A preocupação, acho que está mais... Aí acredito que foi mais com o nome do que com algo a deixar para as próximas gerações. Né? Talvez o cara quer ser lembrado aí como um bom juiz, um bom atuante, um bom agente do direito, mas acredito que da forma que ele acabou desempenhando algumas coisas aí, também não vou entrar aqui em questão de política, e a forma que ele saiu falando, essa questão de não manchar a biografia, zelar uma biografia, eu acredito que ele, na verdade, ele manchou o legado, pelo menos dá para consertar ainda, evidentemente, mas ele, acredito que não está preocupado com o legado, está preocupado com o nome dele. A preocupação com o legado, ou a ocupação com o legado, não estaria, na sua opinião, eu já vou colocar a minha opinião aqui, depois você fala a sua, okay. Não estaria ligado, na verdade, com a continuação que outras pessoas vão dar em relação àquilo que eu estou fazendo, ao invés de eu me preocupar do que vão pensar sobre aquilo que eu estou fazendo, se vão reproduzir aquilo que eu estou fazendo, e se estão reproduzindo isso aí, eu vejo que esse excesso de zelo pelo seu nome, pela sua história, pela sua biografia, às vezes, na minha opinião, né? Posso estar errado, mas essa é a minha opinião,
eu vejo que, na verdade, não tem a ver com o desejo de continuidade de quem você é. E sim, apenas de uma lembrança. Pô, um dia houve esse cara, né? Por exemplo, Uhum. me parece como psicanalista, por algumas ações e reações que o Moro teve, não reações políticas em si, mas as reações que ele tem. Às vezes eu analiso isso desde o ano retrasado do Moro, essas coisas e tal. E parece uma pessoa muito pensada, muito interessada naquilo que vão falar dele. E não daquilo que vão reproduzir dele. E Sim. sim daquilo que vão falar dele, né? Concordo plenamente. Minha opinião específica, assim, para dar um conceito sobre o legado, é o seguinte: o legado não é o que você deixa para as pessoas, mas é o que você deixa nas pessoas. É aquilo que, independente deles terem convivido na sua geração ou no final da sua vida, esse senso, essa ideia de querer ser lembrado, não sei se o termo correto seria pela eternidade ou pelo menos por toda a história, é algo antigo, né? Que alguns filmes hollywoodianos conseguiram incluir esse sentimento. Por exemplo, lá naquele filme Troia, lembra Troia? Uau! E como? Né? Eu lembro que uma das cenas que quando vão tentar convencer Aquiles para ir para a guerra, Posso narrar a cena para você ou não? O grandão gigante está lá batendo os dois exércitos, pá! um de frente para o outro. Aí o cara grita, aí o cara, o rei do exército inimigo lá grita o nome do cara. E o cara Aham. vem, ó, vem, chega ali. Aí o rei do, do, Só grita. do, do Aquiles ali grita, Aquiles! Aquele silêncio paira. Aí o garoto vai chamar o Aquiles lá. Fala, nossa, que gigante! Uau! Né, eu nunca Aham. teria coragem de lutar com aquele gigante. Aí o Aquiles vira e fala para ele assim: por isso o seu nome nunca será lembrado. Isso. Aí tem uma outra parte, que era que eu ia citar também, que é a seguinte: quando foram convidar Aquiles para ir para a guerra, que seria a histórica guerra ali entre Atenas e Esparta, aí tem um cara do exército que vai dizer o seguinte: falarão dessa guerra por 1000 anos. Daqui a 1000 anos ainda falarão sobre essa guerra. Né? Então, isso a gente percebe no filme que foi o que despertou o Aquiles para ir para a guerra. Sim. Ele não tinha interesse na guerra, ele não tinha tanto é que ele falava que o rei que havia chamado não era rei dele, né? Mas ele não Uhum. considerava. Mas a ideia do eu quero que o meu nome seja lembrado por tantas gerações e mexa e faça isso, o fez e o final da história todo mundo conhece. Um outro filme também que retratou isso foi o 300, né, com o Rei Sim. Leônidas, com Os Leônidas Esparta. de Esparta. Quando ele Uhum. vai numa luta com Xerxes, ele se encontra e vai conversar, e Xerxes diz o seguinte para ele: eu apagarei o seu nome da história. E daqui a 1000 anos ninguém vai lembrar do seu nome, ninguém vai lembrar de você, enfim. Então, o desejo de ter um nome marcado na história é algo que já mexe com o ego do homem há muito tempo. Já mexe há Sim. muito tempo. E tem muita gente mais preocupada em marcar o nome e simplesmente ficar como um herói do passado, alguém que foi lembrado. Um outro exemplo que eu posso citar aqui, que também virou filme, é o filme Coração Valente, com William Wallace. Né? Sim. Se não me engano, disseram, se não me engano, foi ele que disse assim, que as pessoas só vivem uma vez. Ele, não, só se morre uma vez, vive-se todos os dias. Né? Então, eu vejo uma diferença básica aí da história de William Wallace para essas outras duas, mas a questão é que as pessoas acham que fazer um bom nome é mais importante do que deixar princípios a serem continuados ou deixar algo que possa assim, não, eu quero viver de acordo com o que fulano viveu, eu quero dar continuidade a isso que ele fez porque era nobre, porque era útil para a sociedade, porque era útil para o reino de Deus. Enfim, as pessoas estão mais preocupadas com o seu nome do que com a continuação do que foi feito. Sim. Ou do que vai ser É, feito, né? a pergunta é quantos Aquiles teve depois, né? Quem foi o próximo Aquiles, né? Quem que foi parecido com ele? Porque a ideia de legado, como a gente estava conversando ontem, não tem a ver com coisas, né? Que a gente deixa, tem a ver com pessoas, né? Que na verdade exemplificam você. Elas, uma expressão que a gente usou ontem, são pessoas que na verdade continuam, não é essa expressão, mas elas continuam você. Uhum. Né? Tem até um post que eu fiz aí esses dias, né? Não seja o último de si mesmo, né?
E a ideia de legado é a gente reproduzir, né? O outro reproduzir a gente repassar isso, ter uma multiplicação de quem nós somos, nossos princípios, valores, do caráter, e não se alguém vai lembrar de mim ou não. Se alguém vai lembrar, eu quero que lembrem de mim no outro, né? Na outra pessoa. Jesus mesmo, quando foi falar sobre legado, ele falou assim, olha, faça discípulos. Simples assim. Um conceito, quando eu estava pesquisando um pouquinho mais para poder a gente falar aqui hoje à noite, eu encontrei um conceito que estava assim, por analogia, legado seria bem ou missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. Então, ou seja, eu estou encerrando minha carreira, estou partindo, meu tempo aqui na Terra está acabando, eu vou morrer, e aí quem vai continuar aquilo que eu estou fazendo? Quem vai levar adiante aquilo que eu considerei importante a ponto de dedicar minha vida a isso? Quem é que vai levar isso para frente? E aí, realmente, a questão seria quem vai me continuar, né? Seria, né? Exato. Quem vai continuar, exatamente, quem vai me dar continuidade, quem é que vai levar isso que a gente começou adiante, né? E eu creio que, baseado nisso, certamente existem milhares de projetos ao longo da história que eram fantásticos e que poderiam ter mudado muita coisa na humanidade, mas que, infelizmente, pararam e caíram no esquecimento porque alguém não conseguiu criar o legado e não conseguiu criar alguém que, depois da partida dele, pudesse levar adiante isso que foi construído. Legal. Antes de eu te fazer uma pergunta aqui, só dar um abraço no pessoal. Paloma Valesquinha, um abraço, boa noite. Schmidt já falamos. Darwin, o Darwin está aí também. Um abraço, Darwin, Deus abençoe. Adelson, valeu. Valeu. Aqui, Monice, também um abraço. Luciana Rossi, um abraço. Lívia Lohane, um abraço. Gil Coelho. Elden Soares também, um forte abraço. Essa Lívia Lohane, minha aluna no Senac, esse Elden é um amigo nosso aqui também de Caxias. Abraço para os dois. Legal, maravilha. Qual que é a diferença que você faz de legado e herança, Robert? Então, herança é aquilo que deixa-se para as pessoas, né? Seja, basicamente, fazendo uma análise bem simples, seria aquilo que nós deixamos de material, de físico, de patrimônio, que a gente passa para a geração após a nossa, deixa para os filhos, enfim. E o legado vai ser um conjunto de valores, de princípios, e além disso, um objetivo de vida. Vai ser algo que eu vou viver tão intensamente que a minha vida, em algum momento, vai acabar se confundindo com isso. E quando falar sobre determinado assunto, automaticamente lembra-se do meu nome. Então, creio que o legado seja isso. É deixar para outra pessoa, para que ela continue aquilo que eu estava fazendo, mas com essa visão de que eu vivi para isso. A minha vida existe para cumprir tal propósito. Legal. Pessoal, se você tiver alguma pergunta sobre legado, nesse assunto aí, faça para a gente alguma colocação também. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o pessoal aí. Se você quiser compartilhar com a gente, seria interessante. O que você tem deixado de legado na prática nesse mundo, na sua família, para os seus filhos, enfim. O que na prática você tem deixado? Se puder definir numa frase e colocar para a gente, né? Qual é o legado que você acha que você tem deixado? Coloca para a gente aqui entender um pouquinho sobre o que vocês estão pensando sobre legado também. Eu tinha uma questão aqui, Robert, que não é fácil, ou tão fácil assim. É simples, mas não é tão fácil deixar legado, né? Ou construir um legado. Sim. Na sua opinião, quais atitudes nos impedem, né? Impede a pessoa de deixar um legado? Acredito que a primeira coisa é uma limitação de visão. A primeira coisa. Quando eu falo da limitação da visão, isso aí agora sim se torna um conceito um pouco mais amplo. Primeiro porque tem gente que acha que ninguém pode fazer o que ela faz. E aí é um problema, porque ele não vai preparar alguém pensando que só ele vai saber fazer com excelência aquilo que ele entende. Aí li até uma frase esses dias que diz o seguinte, que nada é tão inútil quanto fazer muito bem aquilo que não deveria ser feito. Então tem pessoas que fazem isso. Primeiro, elas limitam sua visão achando que mais ninguém pode fazer o que elas sabem fazer. Segundo, tem pessoas que têm construído uma história muito bonita, muito interessante, com muito conteúdo, mas ficam naquela, se eu preparar alguém, esse alguém pode se destacar mais do que eu, e começa
um ciúme imaginário, né? Tem muita gente que luta contra inimigos imaginários, né? Fica dentro do que a Bíblia fala, seria ficar dando soco no ar, né? Fica lutando contra quem não está nem concorrendo com ele. Então, Sim. isso faz com que a pessoa acabe se limitando na hora de passar essa visão e essa missão adiante. Quando se fala em termos de liderança, particularmente, que o legado ele pode ser deixado, creio eu, em diversas áreas da vida. Pode ser na vida profissional, na vida ministerial, na vida familiar. Tem diversas possibilidades. Então, quando se fala especificamente sobre liderança, o que eu tenho percebido, é isso, é que muita gente centraliza tudo em si, acaba não dando oportunidade de outras pessoas crescerem, de outras pessoas desenvolverem seu serviço, e aí de repente o cara um dia parte, pronto, quem é que vai saber fazer agora? Quem é que conhece os trâmites? Quem é que sabe como é que lida com essa situação? E aí acaba, infelizmente, se perdendo muito tempo e muito serviço é jogado no lixo por causa disso, infelizmente. Certo? Mas é mais uma postura pessoal do que de fora. Porque tem gente que diz, eu não ensino ninguém porque ninguém quer. Mas não é verdade, pô. Tem um monte de gente querendo. Né? É claro que não estou dizendo que é tão fácil, não é só abrir a janela e quem quer aprender a fazer o que eu faço. Não é assim tão simples. Mas o processo, agora trazendo para o conceito bíblico que Jesus deixou, que era fazer discípulos, é um processo que leva tempo. Discipulado, talvez, não sei se seria exagero dizer, mas é um serviço de uma vida inteira. Não é um serviço de 15 dias. Né? Então... essa ideia de legado, só dar um alô aqui, Faiza entrou agora aí, Faiza Daúde. Faiza. Deus abençoe, Faiza. Um beijão para você aí. Né? A gente diz aqui que, eu e Karine fala aqui, né? A Faiza é nossa mãe árabe. Olha aí, gente boa demais. Alegria enorme aí, Faiza. Deus abençoe você. A gente estava aqui no papo aqui, Faiza, sobre legado, viu? Participa com a gente aí, se você puder, tiver um tempinho, manda alguma coisa pra gente aí, colocar pro pessoal aqui também. Aproveitar e mandar um abraço aí. Mandar um abraço pro Roberto, que é daqui de Caxias. Falar agora, o Roberto e a Luciel. O Luciel é um amigão meu lá da Paraíba. Pastor também. Gente finíssima. Gente de Deus. Amigão. Legal. A ideia do legado na verdade, só se preocupa ou só se ocupa, né, em deixar um legado quem tem desejo de se perpetuar, né, ou perpetuar a visão, o propósito, aquilo que está dentro dela, né. Tem uma pessoa que colocou aqui, só a Paloma Vanesquinha, a Paloma colocou aqui a série Arrow, eu nunca assisti, né, você conhece, né, você conhece mais série que eu. Arrow retrata o conceito de legado. Eu não assisti Arrow, não conheço. Sei que é sobre um arqueiro, alguma coisa assim, não sei. Do arqueiro. Eu não assisti muitos episódios não, mas é isso mesmo. Eu sou ruim para essas séries assim, cara. Eu assisto muita coisa com história verídica e tal. Então eu sou meio ruim para isso aí. Mas eu não sei, você conhece o Arrow? Realmente aborda alguma questão assim? Antes de você responder, dando continuidade fechando a sua fala aí. Realmente na liderança, principalmente, né? A liderança remete à influência, né? Não simplesmente estar na frente, mas a influência. E a liderança, ela requer, na verdade, o desejo de continuidade, né? De que o outro faça, cumpra ou viva na mesma intensidade, fazendo, desempenhando aquilo que eu comecei. Então, o legado tem isso, né? Se a gente tivesse mais pessoas se ocupando em deixar legado do que se preocupando em deixar herança, as famílias seriam melhores, né? Por exemplo, os pais, né? Será que os filhos dão continuidade? Hoje em dia é uma pergunta muito válida. Será que os filhos dão continuidade nesses valores, nesses princípios, talvez na mesma missão que você, como pai ou como mãe, tem colocado, tem no coração ou não? Eu falo isso aí porque dentro do conceito de missionários, por exemplo, cara, velho, é absurdo. Cada 199 dos filhos não querem nada referente àquilo que os pais fazem. Aqueles pais que trabalham, ajuda humanitária, não sei na onde, tal. A maioria dos filhos não querem nada disso aí. E eu vejo que não se deixa legado, né? Até a própria atuação em alguns lugares também não se deixa legado. Você pega profissionais da área da saúde, enfermeiros, psicólogos, você pega professores, assistentes sociais.
esse pessoal aí, eles não têm a ideia, em grande parte não têm ideia em deixar legados. Eles têm ideia em cumprir uma profissão, ganhar um salário, ir embora e não perpetuar um legado, já que a profissão deles tem a ver com ajuda, com envolvimento direto com as pessoas também. Daí eu vejo a importância. Se você quiser falar alguma coisa a respeito, fale. E tem o Arrow, né? Que eu não faço nem ideia, a não ser que é sobre negócio de arqueiro aí. O Arrow eu assisti poucos episódios, né? Eu não cheguei a assistir, não acompanhar a série toda, mas o pouco que eu vi, ele fala um pouquinho sobre deixar uma imagem de luta contra aquilo que é errado, contra a corrupção, tem uma frase, pelo menos eu assisti em inglês, que ele falava muito assim, you fail with the city, que é você falhou com a cidade. Então, tem muito isso, de lutar contra pessoas que fizeram uma coisa contra a cidade para poder melhorar a qualidade de vida da cidade. Sobre a questão de transmitir a visão, essa ideia para os filhos, é complicado, porque às vezes eu acabo me perguntando qual é a motivação das pessoas realmente em viver isso, em viver aquilo que eles vivem como profissão, ou questão missionária, ministerial, porque eu já ouvi de muitos missionários, Deus me livre de meu filho ser pastor, Deus me livre de meu filho ser missionário, Deus me livre de meu filho ser a mesma coisa que eu. Pô, meu irmão, então o que tu tá fazendo que tu não saiu ainda disso aí? Cara, eu fico imaginando, aí a Faiza pode colocar uma frase depois, eu já vou ler sua frase, tá, Faiza? Eu fico imaginando um sheik falando isso, né? Deus me livre do meu filho ser sheik um dia. Um rabino falando, Deus me livre do meu filho ser rabino. O padre não vai falar porque geralmente não tem filho, né? Mas eu fico imaginando outros, né? Uau, eu fico imaginando Jesus, né? Falando assim, ó, Deus me livre desse pessoal que anda comigo todos os dias aqui, meus filhos na fé, que eu cuido e tal, serem como eu, né? Uau! Que desgraça de pensamento é esse, né, cara? Então, é aquela questão assim, será que sua vida tem valido a pena? Qual é o real sentimento que você vai deixar para gerações seguintes? Se você não quer que outras pessoas ocupem o seu lugar, a mesma coisa que você fez, então você está dizendo que sua vida não valeu a pena. Você está dizendo que você não fez algo que seja digno de alguém dedicar seus dias, ou até mesmo gastar todo o seu recurso, o seu tempo, para fazer isso. Pô, então, pelo amor de Deus, você está fazendo por quê? Se você não quer que alguém, amigo, filho, enfim, parente, dê continuidade a isso. Então, eu tenho um princípio que é assim, que eu utilizo isso para quase tudo. Se não serve para mim, não serve para os outros. Se não serve para mim dar para os outros, também não vai servir para mim. Né? Eu entendo dessa forma. Eu não consigo entender, particularmente, como é que alguém quer viver um tipo de vida, missionário, psicólogo, enfim, mas não quer que o filho, filha, siga o mesmo caminho. Acertada, velho. Então larga logo isso, Não, vai fazer outra terrível. coisa, vai vender, enfim. Terrível, né? Quer dizer, a motivação tá completamente errada, né? Terrível, cara. Eu tenho o maior prazer, na verdade, incentivo, não só incentivo, mas levo, ensino, eu e a Karine, né? A Bia aí no mesmo caminho, vamos fazer isso com a Asla também, mesmo caminho. A gente estava conversando hoje sobre o aniversário da Bia, que chega daqui a pouco, e aí o que nós vamos fazer e tal? E a ideia é que no aniversário dela, ela sempre dá um presente ou faz alguma coisa para beneficiar crianças que não têm condições. Daí eu repeti para ela hoje, a gente faz isso por quê, Bia? Porque é melhor dar, ela fala, do que receber. Então no aniversário dela, que normalmente as crianças esperam receber presente, a gente ensina ela desde que nasceu, desde o primeiro, a ela dar. Quer dizer, a gente está ensinando os princípios que nós temos, os valores que nós temos. Qual a profissão que ela vai ter no futuro, eu não faço ideia, mas eu espero, e esse espera nós ensinamos ela a continuar aquilo que a gente faz. Né? Se é de outra forma, não há problema a forma, mas continuar isso, ela tem que ser útil, né? Nesse sentido aí para Deus, tem que resplandecer Deus, essa paz, essa solidariedade. Essa é a nossa essência aqui também. Se a gente não quiser que ela faça isso, pelo amor de Deus, cara, para, né? Eu tenho que parar, jogar fora tudo que eu estou fazendo aqui, jogar bilhar, sei lá, vai ser professor de sinuca, outra coisa. Não devia nem ter entrado. Na verdade, se não há essa percepção de que aquilo que eu faço é digno, eu passar para minha filha fazer, então nem entre, nem comece.